Você acha que fala grego às vezes, não acha? Você fala para as pessoas e elas entendem ao contrário do que você pediu, do que você deseja? Já aconteceu até de você ir num restaurante, por exemplo, fazer um pedido e chegar outro? Você pedir para alguém fazer de um jeito e fazer o contrário? Essa sensação de que ninguém te entende te incomoda muito ainda? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vou te dar 7 dicas para que a sua comunicação realmente chegue da forma como você sonha, da forma como você quer nas pessoas. E elas te entendam e realmente aconteça aquilo que você tem aqui, ó, na cachola. Para isso, vem comigo e vem acompanhar essas 7 dicas. Um abração. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu quero te convidar a se inscrever e acionar o sininho. Quando você faz isso, todos os conteúdos que eu coloco, você recebe. Ah, você já sabe disso? Então não fique distante da gente. Acione o sininho aí, se inscreve que vai ser uma alegria poder ter sempre você aqui comigo. E deixa seu comentário. É muito bom quando você deixa seu comentário aqui no vídeo, dizendo o que você achou, como te ajudou, se não te ajudou, porque isso também faz com que a gente melhore. Eu quero melhorar cada vez mais e tenho me esforçado muito para melhorar e me esforçado muito para realmente fazer com que os conteúdos que eu tenho promovido ajudem, contribuam e faça você chegar onde você quer, tá bom? Gente, eu sei que é uma loucura isso. Às vezes a gente fala com as pessoas e elas entendem ao contrário. Nossa, é muito comum, inclusive, a gente dar ordens, né? Ordens no sentido não de ser mandão, mas você dá ser imperativo, ó, por favor, me traz tal negócio. Às vezes vem ao contrário. É com o filho acontece muito, né? Você fala, não faz isso, ele vai, tu faz. O que acontece, né, com a nossa comunicação que as pessoas entendem ao contrário? Não tem aqueles que falam assim, nossa, antes de conhecer eu achava você muito bravo, ou muito metido, ou muito não sei o quê. Quer dizer, as pessoas nos entendem de maneira diferente. Às vezes você nem conversou com ela e alguém fala assim, nossa, eu achava você tão metido. E comigo já aconteceu várias vezes. Por quê? A gente comunica não só com palavras, a gente comunica com o contexto, com aquilo que a gente faz, do jeito que a gente age, a maneira como a gente olha. Ué, você já paquerou alguém, você sabe quando você quer dar um olhar de paquerinha como é, você sabe quando você tá com sua esposa aí que você tá querendo dar uma galanteada nela, como é que você faz. Às vezes o olhar já diz muito. Nossa, eu tinha medo do olhar da minha mãe, rapaz, quando ela me olhava e tinha um olhar muito especial. Quando ela olhava daquele jeito dela, eu falei, ih, o bicho vai pegar. Eu era muito danado, então esse olhar eu via sempre. Ai, gente, meu Deus do céu. Então, o que eu quero falar com você é sobre comunicação. Como que a gente vai fazer para essa comunicação chegar de maneira eficaz e eficiente para quem você quer comunicar e o que você quer comunicar. Mas sabe uma coisa que a gente nunca pode perder de vista? É que o nosso cérebro, ele tem padrões, ele tem um piloto virtual. Sabe esses carros novos que estão em testes na Alemanha, já tem em outros países também sendo testados? Eles agora têm um motorista virtual. Você programa para onde você quer ir, orientado por alguma tecnologia que tem nas pistas, ele chega até o seu destino. Cada vez mais o mundo está passando por essa automação para que menos ação humana aconteça. Para que o humano seja mais gente. O lugar do humano é ser humano, né? Ser gente. A gente foi criado para pensar, para arrumar solução. A máquina para fazer repetição. Então, pensando nas evoluções, é isso mesmo. Até outro dia eu estava conversando com a Karina, tem um pessoal assim que gosta das coisas na moda antiga. Aí o cara gostava das coisas da moda antiga, dizia que a gente tinha que adotar a moda antiga. Eu, particularmente, sou futurista. Eu sou um cara que adora olhar para o futuro, olhar para frente, olhar pensando para frente. Eu penso que se a gente quisesse ficar preso no passado, vamos andar de charrete, né? Vamos mandar telex. A gente tem que olhar para frente. Então, o nosso cérebro, ele tem padrões. Ele adota padrões. E cada um tem o seu padrão. Nós fomos criados com uma cultura familiar diferente um do outro. Eu entendo um contexto provavelmente muito diferente de você. Eu entendo uma informação diferente do que você entende, provavelmente. Quer dizer, a maneira como eu lido é diferente. Tem aquela piadinha que todo mundo conta, né? Que 2 pessoas foram mandadas para uma cidade, de uma empresa famosa aí de sapatos, esqueci agora aqui o nome da empresa. E aí eles chegaram lá, viram que ninguém usava sapato. Aí o primeiro cara ligou pro chefe na sede e falou, rapaz, temos um problema sério. Ninguém usa sapato aqui. E depois de meia hora, o outro cara ligou e falou assim, chefe, ficamos ricos.
ninguém usa sapato. A interpretação do contexto para essas duas pessoas foi completamente diferente. Por quê? O padrão que cada um tinha, formado ao longo dos anos, formado com a vida, com a criação, com as experiências que tiveram, é diferente. Então, para que a sua comunicação seja efetiva, você precisa fazer uma série de certificações para que quem está do outro lado tenha certeza do que você está falando e compreenda da mesma forma que você está falando. Precisa ter paciência, porque às vezes uma vez só não é suficiente, 2 vezes não é suficiente. Você precisa checar. Até que você ajuste a sua comunicação com a dela, leva tempo. Numa empresa, quando você tem uma equipe, para ajustar a equipe numa comunicação que seja realmente eficaz, leva tempo. Porque a equipe precisa entender a linguagem do líder e o líder precisa entender qual é a melhor forma de comunicar para a equipe de maneira que ela entenda tudo que está sendo falado. Então, comunicação não é só verbalizar, mas é um contexto também que precisa ser levado em consideração. O tipo da pessoa que você está falando tem que ser levado em consideração. Como você se comporta também. Então, tudo isso faz parte da comunicação. E eu separei 7 dicas para que você consiga aplicar na sua comunicação, que só com elas você já vai fazer com que ela seja exponencialmente poderosa, tá bom? Vamos começar aqui com as dicas. A arma mais poderosa que cada um de nós tem para quebrar objeções chama-se sorriso. Nós somos facinho para o sorriso. Quando alguém sorri para nós, ou fala sorrindo, ou é alguém mais leve, que sorri durante o tempo, enquanto fala, como comunica, tende a ter a maior aderência às pessoas. Sorria sempre, sempre. Perceba que as pessoas que sorriem nos conquistam mais rapidamente, né? Melhor falando. Perceba que elas, quando sorriem, nos conquistam, os sorrisos ficam marcados, porque o sorriso por si só libera ocitocina, a gente se sente bem, cheio de energia, e se ela te fizer ainda se sentir assim, nossa, você vai ficar apaixonado por ela. E quando ela mesma sorri, ela fica melhor. Então, lembre-se disso, o sorriso cativa muita gente. Dica 2. Dê exemplos da mesma coisa que você pretende falar de maneiras diferentes. Aqui nesse vídeo mesmo eu já falei para você que tem gente que entende o mesmo fato de maneiras diferentes. Eu te contei o cara que foi numa cidade vender sapatos. O fato era o mesmo, mas por conta do contexto da pessoa, ele entendeu diferente. Eu te falei, né, que tem gente que às vezes olha para você e te sente bravo. Por quê? Dentro do contexto dela, dentro da cultura dela, dentro daquilo, alguém que fica com a testa franzida como eu tenho mania de falar, você deve estar vendo aí, eu enrugo a testa. Mas é porque eu tô bravo? Não, porque quando eu vou me concentrando, eu vou me fechando. E às vezes quem não me conhece pode achar, nossa, ele tá nervoso. Ou quando eu tô muito concentrado, eu fico muito sério. E aí, quem não me conhece acha que eu tô bravo porque eu tô calado. Não, eu tô concentrado. Então, a convivência vai fazer com que, sim, a gente consiga melhorar a forma de comunicar. Mas dar exemplos, algo que você queira, de maneiras diferentes, ajuda na compreensão. A pessoa do lado de lá, que é o receptor dessa mensagem, pode ser que com um dos exemplos entenda melhor. Exemplo sempre ajuda. Sempre. Jesus Cristo, quando precisava falar com as pessoas e fazer com que elas entendessem mais o que ele queria, ele contava parábolas, que eram histórias, que eram exemplos. Então, se você tiver história para contar, conta. Se você tiver exemplo para dar. Se você não souber, pense em um que se encaixe. É muito importante você fazer isso, para que as pessoas consigam compreender o que você está querendo dentro do mundo delas. E se não tiver dentro do mundo delas, que com os exemplos ela materialize o que você está querendo. Terceira dica. Depois que você já deu os seus exemplos, depois que você já explicou para ela o que você quer, cheque, interaja. Pergunta assim, ó, você está entendendo o que eu estou falando? O que você entendeu disso que eu falei? Principalmente se você tiver com um filho, por exemplo. É bom, toda vez que você dá uma dica para ele, que você está querendo educar, pergunta o que ele entendeu. Deixa ele elaborar do jeito dele. As pessoas também são assim. Olha, eu acabei de falar para você que a gente precisa fazer isso, isso, isso. O que você entendeu disso? Você concorda com isso? Você faria desse jeito? Como é que você vai fazer para colocar isso em prática? E deixa a pessoa elaborar. Porque quando a pessoa elabora, a pessoa pensa também, ela vai cravando o entendimento e vai dizendo para você o que ela entendeu. A quarta dica que eu posso te dar aqui é que você conte histórias.
Gente, história é uma forma muito boa de aprender. Eu falei de Jesus Cristo agora há pouco, eu vou voltar a falar dele. As parábolas que eram histórias, eram formas de fazer com que as pessoas se aproximassem ao que ele queria. Então, se você estiver num mundo em que as pessoas são fit, conte histórias fits, de superação, por exemplo, ou que tem a ver no contexto que você está falando. Tenta fazer com que as pessoas se envolvam com a história que você está contando. Histórias pessoais, histórias que envolvam filmes. Agora, tenta contar história que faça parte do contexto daquelas pessoas que você está falando. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa reunião e eu falei assim, cara, igual era, né, naquele desenho lá dos irmãos gêmeos, eles colocavam a mão e falavam, irmãos gêmeos, ativar e se transformavam em alguma coisa, água, gelo e tal. Aí o cara ficou me olhando, eu falei, percebi que ele não entendeu o exemplo. Eu falei, você nunca assistiu Irmãos Gêmeos? Ele falou, cara, nunca nem sabia que existia. Quer dizer, era um desenho da minha época, que eu havia assistido. Então você precisa pensar nisso. Cara, com quem eu tô me falando? Eu tô falando com gente muito mais nova. Cara, de repente, essa moçada aí de 20 anos hoje, pensa aí, eles nasceram em 2000, no ano de 2000. Gente, no ano de 2000 já tinha celular, já tinha internet, já tinha e-mail. Eu nasci em 77, não tinha e-mail, não tinha celular. Eu fui ter contato com o celular a primeira vez em 98, né? Quer dizer, para eles, eu ficar falando de fax não faz sentido. Contar história, eu posso contar a evolução da comunicação usando o exemplo do fax, mas não faz sentido. Tem filmes que para mim, por exemplo, fizeram muito sentido que eu posso indicar para eles verem. Mas se eu quiser um exemplo na hora, eu tenho que pegar filmes atuais, coisas que estão acontecendo na atualidade. Então o comunicador tem a responsabilidade de também trazer um contexto que converse com o público que ele está falando. Vamos para a próxima dica, quinta dica. A linguagem precisa ser adaptada ao público. O que significa isso? Cara, você vai falar para criança, não dá para ficar falando tecnicamente. Você vai falar para técnicos, não dá para ficar falando só de exemplo metafórico. Você tem que trazer um exemplo real e técnico. Você vai falar para mães, você precisa levar a realidade para mães. Você vai falar para a gente que está começando a carreira, você vai falar para a gente estar começando a carreira. Você está dando aula para o primeiro semestre de faculdade, seja de qual for. Não adianta você usar a linguagem de quem está no último semestre. Quer dizer, saca? Precisa você se adaptar. Nós que somos o comunicador, estamos enviando a mensagem, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos conformar com quem está nos ouvindo. Então, ter uma linguagem adaptável é importante. E aí vai, né, gente? De surpresa, muita gente fala de surpresa, que tem muita prática e tal. Tá claro, né? Tem gente que depois tem muita habilidade, ele tem facilidade de se conectar rapidamente, de se fazer entender e tal. Mas para você que ainda está desenvolvendo isso, que está querendo melhorar, vai aplicando esses passos com consciência e aí você vai ver o resultado que isso vai dar. Vai ser maravilhoso. Quero te dar mais uma dica. Estamos chegando à sexta dica agora. A sexta dica é a continuação do que eu estou falando. Se prepare. Não acredite somente na sua capacidade. Então, você está me chamando de incapaz, Não, eu estou dizendo o seguinte. Quando a gente confia demais na nossa capacidade e subestima o público, subestima a pessoa, a gente tende a se dar mal. Então se prepare. Para quem é a palestra, quantas pessoas são, que público que é, qual é a realidade deles, eles vêm de onde. E aí você se municiando, o maior número de informações que te dê um contexto é melhor. Théo, mas me chamaram para ir amanhã. Tá bom, mas chamaram hoje. Me chamaram para ir à tarde, mas chamaram agora. Então você faz o seguinte, pega todas as informações possíveis, reúne o máximo possível, faça da sua linguagem uma linguagem simples para que as pessoas possam entender, mas que também converse com elas. Para isso precisa de preparo. Não é escrever um texto, mas é você se preparar antes. Tem muita gente que tem dificuldade de falar em público porque não se prepara. Mas se você pegar qualquer pessoa que domina algum assunto, ela fala bem. E aí depois tem as questões pessoais que impedem que ela fale em público, que é fácil de superar. A gente tem várias formas de destravar isso, mas ela vai bem. Ela vai bem porque ela conhece o assunto. Mas uma pessoa que já tem medo de falar em público e não domina o assunto, aí não vai subir no palco nunca para falar. Então você precisa pensar nisso. E claro que eu não estou falando aqui só de palestra, viu? Estou falando de diálogo. Você tem que dialogar com sua esposa de uma maneira que ela entenda, você tem que dialogar com seu filho de uma maneira que ele entenda, você tem que dialogar com as pessoas de uma maneira que entenda. Então pensa nisso, se prepare antes. Claro, para você dialogar com um garçom para fazer um pedido, você não precisa de um preparo. O que você precisa é o que eu falei antes.
checar, explicar direito o que você quer. Porque às vezes a gente chega no restaurante, eu não peço o número 33 do cardápio, né? Eu falo, eu queria o número 33, mas que você tirasse cebola, colocasse cominho, que você tirasse a batata, colocasse batata doce, aí você montou outro prato. Aí o cara não vai saber, né? Então, eu tô pedindo aqui pizza de 2 sabores. Beleza, você pediu os 2 sabores, qual? Você anotou aí, chefe? Qual é que você pediu aí? Isso, isso, isso. Você pode ver que já é até padrão de alguns atendimentos o garçom repetir o que ele anotou para você poder confirmar. Tal é o cuidado com o entendimento que se quer ter. Não são todos os lugares que fazem isso, mas se não fizer, você pode fazer, entende? Quer dizer, o nível de preparo é diferente. O seu preparo está antes em ter certeza, em buscar fazer com que o outro entenda a sua mensagem. Tá bom? Vamos para a 7ª e última dica agora. Se divirta. Isso eu gosto de falar sempre. Quando você for fazer uma conversa, uma reunião, não pense que quanto mais sério você for, mais a sério você vai ser levado. Não. Seja natural, se divirta, brinque, converse, concentre, fale o que precisa ser falado, mas se divirta também. Deixa a vida ser uma vida que vale a pena. Não ficar lá preso. Eu tenho que ser sisudo, senão não vou... Não, não é isso. Você não vai ser levado a sério pela sua forma de rosto, nem pelo seu linguajar. Isso contribui, mas você vai ser levado a sério pelo compromisso que você tem, pelo conhecimento que você tem daquilo que você está fazendo, pela forma como você trata as pessoas, né? A humildade é muito importante sempre em qualquer coisa. Tinha que ser, nem tinha que ser lista de dicas, tinha que ser uma obrigação nossa isso. Então, se divirta, conte histórias, se doe para as pessoas, você vai ver que vai fazer muito bem. Então, com essas 7 dicas, você já tem condições de se preparar muito melhor para se comunicar e perceber que comunicação, ela não é complexa, mas ela exige empenho, exige dedicação, exige vontade de fazer melhor. Então, para eu saber se eu me comuniquei direito, para saber se essa mensagem chegou bem para você, vamos fazer aqui, você me ajuda? Escreve aqui embaixo, nos comentários, o que você achou desse vídeo. Se ficou claro, se ficaram dúvidas, se você gostaria de uma explicação melhor e se ainda para você tem algo que te dificulte a se comunicar bem. Escreve aqui embaixo no comentário para mim o que você achou, o que você entendeu e eu vou me comprometer a gravar um novo vídeo com base nos comentários para que a gente possa evoluir cada vez mais. Eu vou me despedindo aqui, lembrando você que você precisa se inscrever no meu canal, acionar o sininho, porque vai ser um prazer muito grande ter você conosco, tá bom? Um grande abraço e até mais.